Olá e bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante sobre escatologia bíblica, que é o estudo das profecias do fim dos tempos. Isso. A nossa fonte é um artigo chamado Escatologia V, e ele defende uma visão teológica, assim, bem particular, muito bem amarrada. Aham. A ideia aqui não é só resumir, sabe? É mais como desmontar o motor desse argumento. Entendi. Ver qual é a fundação de tudo, que posições o autor defende sobre o futuro e o que me parece o ponto-chave. Qual é o manual de instruções que ele propõe para a gente decifrar a linguagem profética da Bíblia? Exatamente. É um texto que constrói um verdadeiro castelo de argumentos, sabe? Tijolo por tijolo. Sim, A gente pode começar pela base de tudo, que para o autor é a soberania divina. certo. Depois a gente analisa as duas grandes bandeiras que ele levanta, o pré-milenismo e o pré-tribulacionismo, que ele considera as únicas visões viáveis, né? Isso. E por fim, a gente se debruça na parte mais técnica e talvez a mais importante, A distinção entre... a distinção que o autor faz entre tipos e símbolos, que ele apresenta como a chave mestra para não se perder nesse labirinto. Perfeito. E o texto já começa com o pé na porta, citando Isaías capítulo 46, que anuncia o fim desde o princípio. Aham. Por que começar justamente com essa frase? Parece uma declaração de intenções bem forte, né? É a pedra fundamental de todo o edifício. Ao citar essa passagem, o autor estabelece a premissa inegociável dele, Que seria? que a profecia não é um talvez, não é uma previsão do tempo. É a revelação de um roteiro já escrito por um Deus soberano e que não muda de ideia, Então a história não é um improviso. de jeito nenhum. É um plano sendo executado. Com essa base, ele já cria um contraste direto com o que ele chama de teologias reducionistas. Como o teísmo aberto, por exemplo. Exato, que sugerem que Deus responde aos acontecimentos, que não tem um controle absoluto. E ele não é nada sutil ao criticar essas outras visões, né? Chega a chamá-las de invenções humanas. Não, nada sutil. Isso é mais do que uma discordância teológica. Soa quase como uma desqualificação. Totalmente. E a justificativa que ele dá para isso é muito interessante. Segundo o texto, essas outras teologias surgem porque a mente humana está tipo presa no tempo e no espaço. Incapaz de compreender o plano todo. Isso. E aqui vem o ponto polêmico. Ele argumenta que a verdade divina só se torna acessível através de uma experiência espiritual específica, o novo nascimento pela fé. Ou seja, ele está dizendo que não é uma questão de quem tem o melhor argumento intelectual. Mas sim de ter a lente espiritual correta para enxergar a verdade. Isso é um argumento poderoso, mas também um que pode fechar portas, né? Se a discordância é vista como uma falha espiritual, como fica o debate? Exato. O autor basicamente diz: se você não concorda comigo, é porque você não consegue ver o que eu vejo. Isso não encerra a conversa antes mesmo de ela começar? Essa é a grande questão que o texto levanta, talvez até sem querer. Ele cria um sistema onde a validação da interpretação vem de uma condição interna, sabe? Prévia ao estudo. Uhum. Mas, deixando essa implicação de lado por um momento, é com essa base que ele avança para defender as duas posições principais dele sobre os eventos futuros. Certo. A primeira é a visão pré-tribulacionista, que é extremamente popular em certos meios, mas também muito debatida. Ok. O pré-tribulacionismo. A ideia geral é a igreja sendo retirada da terra antes da grande tribulação. Mas o que o argumento deste autor traz de diferente? Olha, ele se concentra num argumento que a gente poderia chamar de lógica do caráter divino. Como assim? Em vez de focar só na exegese de versículos isolados, ele constrói um argumento teológico mais amplo. A lógica é: por que Jesus, depois de ter purificado a igreja, a deixaria para ser massacrada sob o governo do anticristo? Para o autor, seria uma contradição. Exatamente. A promessa, segundo ele, é de proteção e cuidado. Portanto, o arrebatamento antes da tribulação não é só uma possibilidade. É a única conclusão lógica. Isso, a única que faz jus ao caráter protetor de Deus. Entendi. O argumento é menos sobre onde está o versículo que diz isso e mais sobre o que faz sentido dentro da narrativa maior do Evangelho. Perfeito.
É uma defesa mais filosófica do que textual, digamos assim. Ele eleva a discussão do o que está escrito para o que isso significa sobre quem Deus é. E essa mesma linha de raciocínio se aplica à segunda posição. Sim, a segunda grande posição que ele defende. O pré-milenismo, ok? Pré-milenismo, a crença num reinado literal de 1000 anos de Cristo na Terra. Aqui a briga costuma ser entre uma leitura literal e uma simbólica, né? Sempre. E ele é um literalista inflexível nesse ponto. Para ele, o milênio não é uma metáfora para a era da igreja. Ou um estado espiritual. Não. É um período histórico concreto de 1000 anos cronológicos que ainda vai acontecer. E a justificativa que ele usa para essa literalidade é, no mínimo, curiosa. Estou curioso qual é o argumento dele. Ele diz que os eventos descritos para o milênio, como julgar as nações ou reinar com cetro de ferro, são ações concretas executadas por personagens reais, Cristo e os santos. Ok. A partir daí, ele cria uma espécie de axioma, uma regra. Não se executam fatos fictícios por personagens reais ou vice-versa. Espera aí. Se os atores são literais, as ações também precisam ser. Mas essa lógica não parece um pouco frágil? A Bíblia está cheia de linguagem figurada envolvendo personagens reais. Claro. O próprio Jesus, uma pessoa real, contava parábolas sobre eventos que não eram literais para ensinar verdades espirituais. Como o autor lida com isso? Essa é a crítica que se pode fazer e o texto não a aborda diretamente. Ele apresenta essa regra como se fosse autoevidente. Entendi. Do ponto de vista dele, uma parábola é um gênero literário diferente, enquanto a profecia sobre o milênio é apresentada como narrativa histórica do futuro. Então, para ele, misturar as duas coisas seria um erro de categoria. Isso. Ele cria uma fronteira rígida que, para quem está de fora do sistema dele, pode parecer arbitrária. E é justamente para justificar onde traçar essas fronteiras que ele introduz a ferramenta principal dele. A distinção entre tipos e símbolos. Exatamente. Aqui a gente chega no coração da metodologia dele. Depois de firmar a base e as posições, ele nos dá a caixa de ferramentas dele para interpretar. Vamos destrinchar isso. O que exatamente é um tipo? Segundo a fonte, um tipo é um evento, pessoa ou objeto do Antigo Testamento que funciona como uma prefiguração, uma sombra de algo ou alguém que virá no futuro. E o antítipo? Isso. A característica essencial é que o tipo é único e só é plenamente compreendido quando o antítipo aparece. Antes disso, ele é um enigma. O texto dá o exemplo clássico da serpente de bronze. Aqui Moisés ergueu no deserto. Sim, essa é uma analogia famosa. E ele explica que a serpente no poste era um tipo de Cristo na cruz. A correspondência é bem detalhada. Como? Assim como olhar para aquela serpente curava os israelitas do veneno físico, olhar com fé para Cristo na cruz curaria a humanidade do veneno do pecado original. Que o texto associa à picada da serpente no Éden. Exatamente. O tipo, a serpente de bronze, e o antítipo, Cristo na cruz, tem uma correspondência funcional direta. Ele também cita Adão como um tipo de Cristo e Eva como um tipo da igreja. É sempre uma relação de um para um. Sempre. É como um trailer de um filme. Você vê uma cena, mas só entende o contexto completo quando assiste ao filme inteiro. Ótima analogia. E o símbolo, como se diferencia disso? Se a serpente é um tipo, o que seria um bom exemplo de símbolo nesse sistema? A diferença é crucial. O símbolo, de acordo com o texto, não precisa de uma semelhança física ou funcional com o que representa. O significado é atribuído como se fosse um código. E pode aparecer várias vezes. Pode, ao contrário do tipo. O texto usa o livro do Apocalipse como campo de provas, o dragão vermelho do capítulo 12, por exemplo. Não se parece com o diabo. Não, mas o próprio texto diz que ele simboliza o diabo. A mulher vestida de sol simboliza a igreja ou Israel. Não há uma conexão inerente a uma chave que o próprio texto fornece. Então, tipo, tem uma conexão orgânica, uma prefiguração, enquanto o símbolo é mais como uma legenda num mapa. Perfeito. E o que é genial e, ao mesmo tempo, talvez um pouco perigoso nesse sistema, é que ele parece se tornar a prova de falhas, né? Como assim? Qualquer coisa que não se encaixe numa leitura literal
pode ser convenientemente classificada como símbolo ou tipo. É uma ferramenta que dá ao intérprete um poder enorme de definir as regras do jogo. Você tocou no ponto nevrálgico da questão. Esse sistema dá ao intérprete o poder de decidir o que é literal e o que não é, com base nas próprias regras dele. E ele dá mais exemplos disso. Perfeitamente é a expressão um tempo e tempos e metade de um tempo. Certo. Ele afirma que isso não é uma contagem literal, mas sim um código, um símbolo, para os 3 anos e meio da segunda metade da Grande Tribulação. Entendi. Ele decide que os 1000 anos do milênio são literais, mas um tempo e tempos é simbólico. Exatamente. A consistência está na aplicação do método dele, não necessariamente numa regra externa óbvia. Ok, então chegamos ao fim da linha do argumento. Ele estabeleceu a soberania de Deus, defendeu suas posições e nos deu a chave de decodificação. Para fechar, o autor aponta o que ele considera o maior erro nos estudos proféticos hoje. O que é? A crítica final dele é um ataque direto a outros estudiosos e líderes religiosos. A segunda fonte, o erro capital, é não aplicar rigorosamente essa distinção entre tipos, símbolos e linguagem literal. Ele acusa as pessoas de misturarem as categorias. Isso! De tratarem o que deveria ser simbólico como literal e vice-versa. Em resumo, ele os acusa de usarem a ferramenta errada para o trabalho. E quais seriam as consequências práticas desse erro metodológico? Ele está preocupado só com a pureza teológica ou com o impacto no mundo real? O impacto no mundo real é a preocupação central dele. Ele argumenta que essa confusão metodológica leva a, e aqui eu cito, previsões tolas que nunca se cumprem. Ele está, na prática, criticando uma cultura inteira dentro de certos círculos evangélicos. Com certeza. Ele não dá nomes, mas fica claro que ele se refere a tentativas de marcar a data do fim do mundo, ou de identificar o anticristo em figuras políticas, por exemplo. Isso é um ponto muito relevante. Essas previsões que falham geram um enorme ceticismo. Exatamente. O autor diz que o resultado é duplo e desastroso. Primeiro, ridiculariza a mensagem do evangelho aos olhos do público. E o segundo? E talvez pior, na visão dele, causa o endurecimento dos corações das pessoas, que se tornam céticas a qualquer coisa relacionada à fé. Então, por ironia, esses intérpretes equivocados acabam fazendo o trabalho do inimigo. Promovendo a incredulidade com suas previsões fracassadas. É essa a conclusão dele. Fazendo um balanço, então, o que a gente tem é um sistema de interpretação muito bem estruturado, quase hermético. Ele parte de uma premissa de controle divino absoluto, usa essa premissa para justificar posições específicas sobre o futuro, como o pré-tribulacionismo e o pré-milenismo, E se legitima através de um método de interpretação próprio. que distingue rigorosamente tipos e símbolos, dando ao intérprete a autoridade para definir o que é o quê. O que é fascinante e complexo é como o texto entrelaça a condição espiritual com a metodologia intelectual, sabe? Sim. Para concordar com o autor, não basta seguir a lógica dele. É preciso primeiro ter um novo nascimento que, segundo ele, calibra sua percepção da verdade. E a partir daí, a distinção técnica vira a ferramenta racional. Isso, a distinção entre tipo e símbolo se torna a ferramenta para confirmar essa verdade percebida e, ao mesmo tempo, para descartar todas as outras visões. Chamando de erros metodológicos, ou, como ele diz, invenções humanas. É um sistema que se autovalida em múltiplos níveis. Isso nos deixa com uma provocação final que vai muito além deste texto. A fonte argumenta que a má interpretação da profecia e as previsões falhas geram descrédito. Levando isso para um campo mais amplo. Como qualquer sistema de crenças fechado, seja ele religioso, político ou até ideológico, lida com a dissonância entre suas previsões e a realidade que não se conforma a elas. Boa pergunta. Quando os fatos parecem contradizer a teoria, o que acontece? A teoria é ajustada ou a realidade é reinterpretada para caber na teoria? E como essa dinâmica afeta a confiança de quem está dentro e a percepção de quem está de fora? É uma ótima reflexão.